Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória, paz e graça da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a presença do Espírito Santo esteja constantemente em seus corações. Amém? Bom, hoje é o nosso 19º dia de jornada e estamos chegando quase ao fim. Mas antes de irmos ao nosso assunto, se você ainda não pediu o livro O Retorno da Glória, 21 dias de poder, então peça hoje mesmo enviando uma mensagem para o WhatsApp que está aqui na tela, que eu vou enviá-lo gratuitamente para você, ok? E dizem as Escrituras. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Veja, o contexto dessa história é bem conhecido. E aconteceu que trouxeram até Jesus um mudo e endemoniado, e depois que Jesus expulsou o espírito imundo, o mudo passou a falar e as multidões se maravilhavam, dizendo que jamais tinham visto tal coisa em Israel. Queridos, os fariseus constantemente estavam observando Jesus, ouvindo suas palavras e também vendo a multidão de milagres que ele realizava. E quando ele efetuou esse tremendo milagre, não apenas expulsando o espírito imundo, mas fazendo com que o mudo falasse, imediatamente os orgulhosos fariseus decidiram descrer em seu coração do que se tornarem crentes em Cristo. Bom, constantemente Jesus estava falando às multidões que aqueles que tivessem ouvidos deveriam ouvi-lo, ou seja, aqueles que tivessem discernimento espiritual o entenderiam. A palavra de Deus, no livro de Apocalipse, lá no capítulo 3, na carta à igreja em Laodiceia, diz que a nós, laodiceanos, está faltando algumas coisas essenciais para a vida espiritual, e uma delas é o colírio para ungirmos os nossos olhos a fim de que vejamos. Queridos, o colírio o qual o Apocalipse capítulo 3 fala é o próprio Espírito Santo, o qual dá a compreensão ou o discernimento das coisas espirituais. Quando Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em outras palavras, ele estava dizendo que aquele que tinha o Espírito Santo e recebia discernimento do alto, que entendesse as suas palavras. Os fariseus eram considerados líderes espirituais da nação. Contudo, aos olhos de Deus, eles eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Eles estavam diante do próprio Deus encarnado e não conseguiam discernir que aquele que eles julgavam estar fazendo milagres pelo maioral dos demônios, na verdade, era digno da adoração de todos eles. Amigos, não importa a nossa classe social ou a aquisição de conhecimento das ciências do mundo ou da teologia que nós temos, porque se não tivermos o Espírito Santo, continuaremos sendo miseráveis, pobres, cegos e nus e, por fim, seremos vomitados da boca do Senhor. E diz o Espírito de profecia, quão grandemente necessitam os obreiros do batismo do Espírito Santo para se tornarem verdadeiros missionários de Deus. Irmãos, aqui o Espírito Santo, através da sua profetisa, está dizendo que, em boa parte, os obreiros da nossa igreja, os líderes espirituais e os missionários, não são verdadeiros obreiros porque não possuem o batismo do Espírito Santo. E como nós vimos no texto das Escrituras, aqueles que se colocam em uma posição de líderes e de mestres religiosos, mas não possuem o Espírito Santo, esses só conseguem enxergar nas manifestações do Espírito algo estranho, o qual eles dizem vir da parte de Satanás. Veja, é bem verdade que o mundo neopentecostal, ele interpretou erroneamente os acontecimentos do Pentecostes. Contudo, Jesus não estava gritando, nem estava rolando no chão, e ainda assim, os fariseus diziam que ele estava possuído por demônios e diziam que a sua obra recebia o poder de Beelzebu. Amigos, a história sempre se repete. E se boa parte da liderança da igreja naquele tempo disse que as palavras e obras de Cristo vinham diretamente do príncipe dos demônios, então, hoje não podemos esperar algo diferente. E por que os fariseus diziam que Jesus falava e operava milagres pelo poder de Satanás? Porque eles não tinham o Espírito Santo e por isso não reconheciam o Espírito de Deus no Filho do Homem. Ao buscarmos e recebermos o Espírito Santo, automaticamente Deus nos concede aquele santo colírio o qual nos dá discernimento espiritual. E quando recebemos discernimento espiritual e passamos a entender as coisas grandes e profundas da palavra de Deus, aqueles que se julgam mais instruídos do que nós no quesito de teologia, mas que não possuem
O mesmo Espírito o qual recebemos, por conta da vaidade e da presunção, instigados pelo mesmo Espírito que estava instigando os fariseus, também dirão que aqueles que estão buscando e recebendo o Espírito Santo, na verdade, são instrumentos de Satanás e estão fazendo a obra de Satanás. E diz o Espírito de profecia: está faltando o Espírito Santo em nossa obra. Amigos, se está faltando o Espírito Santo em nossa obra, então está faltando discernimento entre os mestres religiosos do povo de Deus. Eu não estou generalizando, porque assim como a palavra do Senhor diz que muitos sacerdotes creram na verdade e se tornaram posteriormente à morte e à ressurreição de Cristo seus discípulos, da mesma forma, muitos dos nossos líderes e dos nossos obreiros também têm buscado e recebido o Espírito Santo e conhecem e pregam a verdade presente. Contudo, pelo fato do Espírito do Senhor, através da sua profetisa, dizer que está faltando o Espírito Santo em nossa obra, então seremos malditos se confiarmos no braço do homem e fizermos da força dos obreiros e da força do nosso próprio braço o nosso poder. Precisamos buscar o batismo do Espírito Santo e precisamos pedir discernimento espiritual a Deus, porque hoje, assim como na antiguidade, líderes e obreiros estão chamando a luz de trevas e as trevas de luz, e da mesma forma que uma grande multidão, instigada pelos fariseus e saduceus, foi levada a clamar diante de Pilatos para que Jesus fosse crucificado, hoje, muitos nossos irmãos que vão pela cabeça dos líderes e dos obreiros sem antes fazer como os bereanos, procurarem ver se o que estão ouvindo dessas pessoas é realmente a verdade, tais irmãos também apontarão para os pregadores da verdade presente e os chamarão de fanáticos e perfeccionistas. Cuidado, meus queridos. Aqueles que se sentiram seguros em clamar para que Jesus fosse crucificado pelo fato de que tinham o apoio dos fariseus e também o incentivo deles, quando aqueles fariseus ressuscitarem na ressurreição especial para verem a glória conferida ao Filho de Deus, quando estiver descendo com as nuvens dos céus e envolvido na glória do seu Pai, na sua própria glória e na glória dos santos anjos, aqueles que se apoiaram no braço daqueles líderes também vão ressuscitar. Mas naquele dia, em vez de unirem suas vozes às vozes dos fariseus e saduceus para clamarem crucifiquem-o, eles terão que unir as suas vozes às daqueles para declararem em uma terrível agonia que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Portanto, não se impressionem com o grau de conhecimento teológico de nenhuma pessoa, mas busquem o Espírito Santo e peçam o discernimento espiritual, porque sem esse, os maiores teólogos se tornam os piores inimigos de Deus. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, façamos uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor, nós necessitamos do batismo do Espírito Santo e precisamos do discernimento espiritual para não chamarmos a luz de trevas e nem as trevas de luz. E isso nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se essa mensagem falou ao coração de vocês, então não se esqueçam de deixar o seu like e também de fazer o seu comentário para ajudar na divulgação da mesma. E deixem aí o seu pedido de oração, porque diariamente minha esposa e eu temos orado pelos pedidos que são feitos aqui no canal, ok? Então, um grande abraço e até a próxima.